Olá, somos estudantes de biomedicina do terceiro semestre, fazemos parte da UC de análise de micro-organismos e vigilância sanitária e hoje nós vamos falar sobre o processo de identificação bacteriana. Primeiramente, nós começamos com a produção dos meios de cultura. Utilizamos 300 ml de água destilada para 10,83 gramas de agar LED. Para o agar Maconte, utilizamos 15,45 gramas. Ambos os meios foram misturados e colocados na autoclave por aproximadamente 20 minutos. Após serem autoclavados, botamos os meios nas placas, aguardamos uns minutos até gelatinar. Logo em seguida, pegamos a amostra de urina coletada do jato médio após higienização adequada, juntamente com a alça de metal e em ambiente estéril. Semeamos nos dois meios de cultura, utilizando o método de semeadura quantitativa. Deixamos na estufa por 24 horas e no dia seguinte observamos o crescimento de colônias mucoides. Percebemos que no meio clade as colônias cresceram amarelas e no Maconte cresceram rosa, indicando fermentação de lactose. Após a contagem de colônias, chegamos no valor de 580 mil unidades formadoras de colônia, indicando infecção do trato urinário. Em seguida, fizemos a coloração de Gram. Pescamos uma pequena porção das colônias e dissolvemos com uma gota de salina colocada na lâmina. Secamos na chama do bico de Bunsen e deixamos esfriar para atingir a temperatura ambiente novamente. Agora pigmentamos a lâmina com cristal violeta e aguardamos por 1 minuto. Cobrimos a lâmina com Lugol e esperamos mais 1 minuto. Nessa etapa, todas as bactérias são coradas de roxo. Levamos a lâmina em água corrente, depois seguramos a lâmina verticalmente e pingamos o álcool acetona até que saia todo o corante. E por último, adicionamos futicina por 30 segundos para corar de rosa as bactérias gram-negativas, e após isso foi lavado novamente em água corrente. Esperamos secar e em seguida observamos no microscópio e identificamos coloração rosa, sendo um bacilo gram-negativo. Após a identificação de Gram, partimos para os testes bioquímicos. Primeiro foi semeado meio rugai, utilizando a agulha para fazer uma picada e estrias. Depois, o meio lisina foi semeado com apenas a picada e a mesma coisa para o meio mil. A agulha foi flambada e após pegar outra colônia, as bactérias foram dissolvidas no meio raminose. A agulha foi flambada novamente e o meio citrato de Simons foi semeado apenas com estrias.
Depois de 24 horas, voltamos para ver o resultado dos testes. No tubo 1, identificamos triptofano negativo, H2S negativo, fermentação da glicose positivo e urease positivo. No tubo 2, lisina positiva, no tubo 3, ornitina positiva e motilidade negativa. Para a identificação do indol, adicionamos 4 gotas do reativo Covax e esperamos por 2 minutos. Como não surgiu um anel vermelho, o indol se apresentou negativo. No tubo 4, raminose positiva e, por fim, no tubo 5, citrato positivo. Consultamos a tabela e concluímos que a bactéria é a Klebsiella pneumoniae. Com a identificação da bactéria, preparamos o agar Miller-Hinton para fazer o antibiograma pela técnica de discodifusão. Os antibióticos escolhidos foram ampicilina, piperacilina com tazobactam, imipenem, ceftazidima e cefepime. Pegamos uma colônia e diluímos em solução salina estéril para logo em seguida semear o meio, espalhando a bactéria por toda a superfície em 3 direções. Após isso, esperamos secar por 15 segundos. Foi utilizada uma pinça para pegar os discos de antibiótico e colocar no meio, sempre flambando entre um disco e outro. O meio foi colocado na estufa e os resultados foram observados após 24 horas. É importante lembrar que a ausência de halo ao redor do disco ou halo muito pequeno indica resistência bacteriana ao antibiótico. Halos maiores indicam que a bactéria é sensível. Após medir os tamanhos dos halos, foi escolhido o antibiótico imipenem para tratar a infecção. Esse é um antibiótico carbapenêmico da classe dos beta-lactâmicos. Ele é bactericida e impede a síntese do peptidoglicano da parede celular das bactérias. É administrado por via intravenosa, normalmente junto à cilastatina, para impedir sua degradação nos rins e aumentar sua concentração no trato urinário. Sua dosagem padrão é de 500 mg de 6 em 6 horas ou 1 grama de 8 em 8 horas. Seu tempo de meia-vida é de cerca de 1 hora e é eliminado pela urina ou fezes. Os efeitos adversos são febre, diarreia, náusea e vômito.